Graça e paz. Nessa aula, nesse tópico da aula, falaremos sobre o que o evangelista deve ser. O evangelista tem que ser o quê? O que o evangelista deve saber, o que ele deve ser. Então, o que eu tenho que ser para ser, de fato, um evangelista, um ganhador de almas? Primeira coisa, ele deve ser um crente salvo. Quem está perdido não consegue salvar ninguém. Quem está indo para o inferno não vai conseguir. O máximo que vai fazer é levar as pessoas junto com ele. É cego guiando os cegos. Então, o primeiro passo, o evangelista precisa de ser um crente salvo. Se vocês observarem no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versículo 1 em diante, você observa que o apóstolo Paulo, mesmo tendo todo o conhecimento das leis, mesmo conhecendo a cultura grega, a cultura romana, a cultura hebraica, mesmo conhecendo tudo da lei de Deus, das escrituras, dos escritos, mesmo com todo o seu conhecimento, ele precisou de ter um contato, de ser salvo por Jesus. Então, o cristão, o evangelista, precisa de ser um crente salvo em Jesus Cristo. E se você observar no capítulo 15 de Atos, no livro de 9, né, Atos capítulo 9, do 1 ao 15, vamos ler aqui? Diz assim, Atos 9... Vou ler o 15 aqui, ó. Vai falar da conversão de Paulo. O 15 diz assim: quando Deus manda alguém ir a ter o apóstolo Paulo, que até então não era conhecido como apóstolo Paulo. Quando Deus manda alguém ir, a resposta de Deus foi essa. Diz para Ananias dessa forma: disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o nome diante, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então o evangelista é um vaso escolhido para Deus. Estamos dizendo que o evangelista, ele não chega assim do nada. Ele precisa de ser um crente salvo, um cristão exemplar. Primeiro tem que ser um crente salvo, e segundo, ele tem que ser um cristão exemplar. Se ele é um crente salvo, automaticamente já é um cristão exemplar, correto? Então, pessoal, tem algumas coisas que não funcionam. Por exemplo, você é um evangelista, mas vive dando golpe na praça. Você é um evangelista, mas vive falando mal dos outros. Você é um evangelista, mas vive, por exemplo, comprando e não paga. Ruim de paga, mal pagador. Você é um evangelista, mas as pessoas não vê mudança na sua vida, né, na sua família. Então, você não tem... Desculpe a dureza aqui, não saiu outra palavra, mas moral para falar de Jesus para ninguém. Porque as pessoas não vê Jesus, não vê amor na sua vida. É preciso que o evangelista tenha uma vida exemplar. 1 Pedro 2,11, vamos ver o que está escrito aqui? 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Então, o São Pedro aqui corrigindo, dizendo que
nós devemos evitar, fugir das concupiscências, das vontades, das paixões carnais. Vamos ver um outro texto aqui, Romanos 12, versículo 1 e 2. Isso você sabe de cor, não sabe? Romanos 12, vai falar de quê? Da nova criatura? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para saber qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. Então o cristão, o evangelista, é um transformador de mundo. Eu falei de transformação, mas me parece que tem outra passagem, deixa eu conferir aqui. 5:17. 2 Coríntios 5:17. Diz assim: porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Esse aqui fala da nova criatura. Mas então o cristão precisa de mostrar realmente mudança de vida. As pessoas têm que olhar para o evangelista e dizer: essa pessoa ficou diferente depois que foi para a igreja, depois que aceitou a Jesus, depois que Deus transformou a vida dela. E isso precisa de ter na vida do cristão, na vida do crente, na vida do evangelista. Vamos lembrar aqui, primeiro, tem que ser um verdadeiro crente salvo. Segundo, tem que ser um cristão exemplar. E terceiro, ele tem que ser afável e cheio de simpatia. Afável e cheio de simpatia. Deixa eu conferir aqui no 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios 9. Vamos lá, o que está escrito aqui? Está escrito assim: 9:19, que diz assim: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos. De todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para com judeu. Fiz-me para ganhar judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estiver debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para que também participante dele. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9 e versículo 19? Ele está dizendo o seguinte: eu fiz de judeu para com judeu, de gentil para com gentio. Ele nivelou com as pessoas. Ele fez que estivera sem lei para com os que não tinham lei. Mas ele diz: não sem lei para com Deus. Ou seja, ele não precisou de prostituir para ganhar as prostitutas. Ele não precisou de fumar maconha para ganhar maconheiro. Mas às vezes ele precisava de conversar na mesma língua da pessoa. Ele não se contaminou com as coisas do mundo, mas às vezes ele deixou parecer, ele deixou ser parecido com as pessoas, sem contaminar a sua essência, sem entristecer o Espírito Santo. O cristão, o evangelista, se for preciso, ele tem que aprender a dar
a outra face. Ele tem que aprender a carregar a carga um dos outros. Ele tem que aprender a ouvir sem julgar. Ele tem que aprender a esperar o momento certo, a guardar o silêncio. O evangelista precisa de ter paciência. Então ele precisa de ser o quê? Um verdadeiro crente salvo. Ele precisa de, no nosso último tópico agora, nós falamos que ele precisa de ser afável e cheio de simpatia. E no tópico 2, um cristão exemplar. Vamos lá? Um verdadeiro crente salvo, um cristão exemplar, afável e cheio de simpatia. Porque as pessoas precisam de ter uma ponte para chegar até Cristo. Por exemplo, às vezes um psicanalista, ele precisa de ser a mãe que o paciente não teve. Ou então ele precisa de ser o pai que o paciente não teve. Ele vai ouvir, ele vai ser o colo que contém, ele vai criar. Se preciso, ele vai aumentar o ego da pessoa, se preciso, vai tentar corrigir. O evangelista precisa também de amar as pessoas, suportar as pessoas, carregar a cruz das pessoas. Precisa de carregar, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. É por isso que Jesus disse que se chegar na casa, é para você comer o que colocar na mesa para você comer. O evangelista não tem que corrigir, não tem que cobrar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. As pessoas às vezes estão tentando agradar você. Por exemplo, vamos falar de missionários que vai para a África, por exemplo, até mesmo aqui no Brasil, algumas tribos indígenas. E esse missionário chega no meio da tribo e eles reúnem e vai fazer um agrado para o missionário. Então as pessoas pegam aquele monte de acerola, coloca na boca e pega aquela, acho que é cabaça feita de abóbora, e vai mastigando as acerolas e cuspindo dentro da cabaça, da cumbuca, sei lá. E vai cuspindo, mastiga e cospe. E vai fazendo aquela massa de saliva misturada com acerola. E depois pega e vem e dá para o missionário beber. Se o missionário não bebe aquilo, ele perdeu o ponto, ele não vai conseguir nada naquela tribo. Até repórter bebe. O missionário precisa de ter estômago. É por isso que a gente brinca às vezes que é estômago de missionário. É porque é pessoas que sabem suportar, que sabem tolerar. Estamos falando de mulheres que têm cabelo grande e que vai para local que não tem, que falta água, precisa de ficar, às vezes, passando com 2 litros descartável de água por uma semana. Não tem como lavar a cabeça, não tem shampoo, não tem banheira, não tem nada. Precisa de se comportar. Estamos falando de tribo, por exemplo, em que as pessoas deixam ali uma cabeça de boi até começar a estar em estado de decomposição. E depois coloca aquilo na mesa e chama o missionário para comer, o evangelista para comer. E se você vira as costas e fala que não vai comer, ou se você volta a comida em cima da mesa dos índios, das pessoas que estão sendo evangelizadas, você vai ter um sério problema. Essa questão de ser afável e cheio de simpatia é a questão de uma missionária que estava na casa de alguns irmãos aqui em Contagem, e passou um cachorro na porta da casa, e essa missionária sai correndo atrás do cachorro. E as pessoas perguntam assim: calma, o que foi? Ela: cachorro, vocês não comem cachorro? Porque essa missionária estava acostumada a comer cachorro, ou seja, o lugar que ela veio. Ela não era a pessoa que estava sendo evangelizada, mas estou falando de culturas diferentes. A pessoa acaba lidando com cultura, com povos diferentes. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu fiz de fraco para com os fracos, de forte para com os fortes, de judeu para com judeu, de gentil para com gentil. Eu fiz de tudo que fosse preciso, de tudo.
Se precisasse de fazer um tapete para pisar em cima de mim, para que as pessoas chegassem ao Evangelho, o apóstolo Paulo dizia, pode fazer. E é isso que o evangelista precisa de aprender a fazer. Em vez de ficar amarrando as pessoas, amaldiçoando as pessoas, colocando pessoas debaixo dos joelhos, é preciso amar pessoas. E a questão de ser afável e cheio de simpatia, eu termino dizendo uma frase que eu não sei de quem que é, mas ela diz que tocar em pessoas é como se você estivesse tocando em um jardim de flores. E tocar em jardim de flores significa ou você amassa flores ou você se espinha nas flores. Deus abençoe a sua vida. Seja um cristão que tenha as 3 características que acabamos de falar aqui. Seja um crente salvo, seja um cristão exemplar, seja afável e cheio de simpatia. Até mais.